Deixa eu pôr aqui, então. Ah, estamos ao vivo. Olha só, boa noite. Olha aqui. Boa noite, gente. Estamos aqui entrando no Instagram também. E vamos falar um pouquinho sobre por que a arte conecta. Acho que a arte de hoje conecta a gente com o mundo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Thaís, bem-vinda. Boa noite, Thaís. Estamos ao vivo no YouTube e estamos ao vivo no Instagram. Eu imagino quem está no Instagram pode clicar, ou como é que vai para o YouTube? Tem o link na bio? É isso, Cláudio? Quem? Tem o link na bio, né? Quem quiser entrar? Tem o link na bio, quem for no Instagram... Tem o link da bio, né, gata? É isso, né? Não? É, para a pessoa... Ela está botando. Tá, então quem entrar no Instagram vai poder ir na bio, e na bio vai ter o link para encontrar a gente no YouTube e poder assistir pelo YouTube. Tá? Porque pelo YouTube é melhor para a gente mostrar as obras que a gente vai compartilhar aqui. Thaís já está com a gente, então vamos lá. Porque a arte conecta. E quem está assistindo a gente, Thaís, por que a arte conecta? Quem estiver assistindo e quiser comentar, ou no Instagram ou no YouTube, aí a gente pode interagir com a gente também. Tá? Eu vou mostrar aqui algumas ideias do... Ah, olá, Thaís, gostou da live? Eu vou mostrar aqui algumas ideias do porquê a arte conecta. Tá? Então, começando, Alessandro, bem-vindo, Alessandro. A gente está ao vivo no YouTube, Alessandro. Se você pegar o link na nossa bio do Instagram, você consegue acessar no YouTube para ver as obras que a gente vai mostrar também. Tá, e aqui eu vou colocar o WhatsApp no silencioso, porque senão vai ficar tocando a notificação. Tá. Então, notificações no silencioso. E, então, vamos lá. Nós temos... Vamos aproveitar aqui a obra do Gunther von Hagens para apresentar esse conceito. Nós temos ali, como mecanismo de sobrevivência, ali nosso sistema nervoso, nosso sistema sensorial, e algumas fontes falam que o nosso sistema sensorial são os órgãos da mente, né, porque eles captam os sentidos, né, do mundo, à medida que a gente vai tendo essas experiências, e trazem para a nossa mente, trazem para o nosso sistema nervoso, né, e por isso que à medida que a gente vai, né, a gente é exposto a sensações muito intensas, isso carrega a gente, né? E a gente vai, enfim, pode ficar estressado, pode ficar, né, saturado, né, com os sentidos saturados, e isso gera um desgaste. Então, para um mecanismo assim de sobrevivência mesmo, né, o nosso organismo ele é treinado de uma forma onde a gente vai gerando hábitos para selecionar os estímulos que chegam até nós. Então, eu coloquei aqui uma foto da Avenida Paulista, quem for de São Paulo deve reconhecer, né? Então, à medida que a gente vai caminhando na Avenida Paulista, a gente está treinado para reconhecer a luz vermelha, né, do farol que está lá, ou reconhecer a temperatura, né, reconhecer, ouvir o barulho dos carros, ou, de alguma forma, abstrair o barulho dos carros para prestar atenção numa pessoa com quem a gente está conversando, né? E aí
Isso a gente está construindo ali a lógica para explicar para vocês, né, o porquê que a arte conecta. E porque, por sobrevivência, por hábitos, a gente tem que ter né, uma escuta seletiva, um olhar seletivo, os nossos sentidos têm que ser seletivos e a gente vai criando um hábito, né, de ter uma percepção seletiva dependendo do ambiente. E isso ajuda a gente a sobreviver. Imagina se a gente estivesse na Avenida Paulista e a gente estivesse sensível a todos os estímulos sensoriais, né, sem um critério ali, um julgamento, um hábito de foco, né, de olhar e ver o sinal vermelho, de olhar e ouvir a pessoa que está com a gente e não ouvir todos os barulhos, a gente enlouquecer. Então, é um mecanismo de sobrevivência que a gente desenvolva esses hábitos. Né? E aí, o que acontece? À medida que a gente desenvolve pela experiência, a gente desenvolve também, né, isso é uma obra do Anthony Montadas, a gente desenvolve também pela nossa experiência familiar, pela nossa experiência pessoal, pela cultura da nossa comunidade, pela cultura do nosso país, e a gente vai desenvolvendo, né, na cultura escolar, né, como é que a gente é educado, isso influencia muito o ambiente social da escola, e a gente vai gerando uma espécie de identidade da nossa leitura para o mundo com esse acúmulo todo de hábitos, né? Se a gente fala português e passa na Avenida Paulista alguém falando chinês, falando outras línguas, a gente já tem o hábito, né, de alguma forma, abstrair essa informação, porque é algo que a gente não entende, né? Se passa outra pessoa falando português, a gente tem o hábito de, eventualmente, reconhecer o que está sendo dito. E isso, né, várias coisas que a gente vive vão formando. Margarete, olha só, Ronaldo Gentil, bem-vindo, gente. Se vocês clicarem no link do Instagram, vocês entram e podem acompanhar e interagir com a gente no YouTube, tá bom? E podem ver as imagens que a gente está mostrando também no YouTube. E aí eu coloquei aqui, né, um exemplo de uma sala de aula, é um projeto escolar do Anthony Montadas, muito bacana, chama Sobre a Academia, mas eu coloquei aqui ilustrativo, né, da nossa experiência escolar e como ela influencia o filtro, o olhar que a gente tem pelo mundo. E aí a gente se acostuma, por exemplo, a olhar e a imaginar uma cadeira como tendo aquele formato. A gente gera esse hábito. E na medida que a gente gera esse hábito, a gente otimiza a nossa percepção para se tornar eficiente no dia a dia, mas também a gente se aliena de tudo que está fora desse hábito de percepção. Né? Então, de repente, né, coisas que se passa uma pessoa falando outra língua e isso pode ser interessante para nós de alguma forma, a gente tem que se retreinar, né, para começar a ouvir aquilo. Né? Se a gente está, né, no dia a dia, a gente, né, tem uma série de outros estímulos, né, a gente começa a querer olhar outras coisas, a fazer outras conexões, a gente tem que se descondicionar daquilo que a gente estava acostumado a ver para se tornar um pouco mais, né, para se tornar mais criativo, para ampliar a percepção, dependendo de para onde a gente quer ir, para gerar uma adaptabilidade. Né? Isso é um termo ali da neurociência, que é uma neuroplasticidade, que eu acho que é um termo bem interessante, que tem a ver com o nosso assunto aqui. Eu até vou ler para vocês uma descrição que era ótima, né? Então, que é a pauta de hoje, por que a arte conecta? A arte te ajuda a conseguir criar a sair desses hábitos de percepção e ampliar a nossa percepção. Eu vou mostrar aqui um pouco por quê, né? Então, uma neuroplasticidade é também conhecida como uma plasticidade neuronal ou plasticidade cerebral. Refere-se à capacidade do sistema nervoso de mudar, adaptar-se e moldar-se a nível estrutural e funcional ao longo do desenvolvimento neuronal, e quando sujeito a exposto a novas experiências. Então, à medida que a gente tem novas experiências, né, a gente viaja, escala uma montanha, a gente vai para a praia, a gente se torna sensível a outras coisas e a gente passa a se tornar capaz ali de sair daqueles hábitos. Né? Agora, imagina se a gente está olhando essa cadeira, né? E a gente está acostumado a imaginar uma cadeira assim. Quando a gente olha uma cadeira assim, espera aí, isso gera uma nova associação, uma nova possibilidade de leitura de uma cadeira. Né? Aí a gente começa a adaptar o conceito de cadeira na nossa cabeça, o que ele é possível, né? O conceito de sentar na cadeira, o conceito de usar. Essa é uma obra do Richard Archwager, chama-se Splatter Chair, né? Uma cadeira espirrada. Parece que a sensação que eu tenho é que ele, né, jogou ela salve Ronaldo, ele jogou ela na parede e ela grudou.
né? E aí isso que gera uma nova possibilidade de reflexão quando a gente pensa em cadeira, quando a gente pensa em alguma coisa, né? Quando a gente pensa num hábito, quando a gente pensa num objeto, né? Tudo gera uma nova possibilidade de leitura, né? E isso tem uma obra que eu acho muito interessante, que é de um artista, um dos brasileiros ainda da nossa geração, que eu acho mais promissores, que é o Bruno Moreschi. E o Bruno criou essa obra, que é uma obra que chama-se Contrate um Profissional. Então, ele pega a mesma pedra, dá essa pedra para 11 fotógrafos e pede para esses 11 fotógrafos fotografarem essa pedra. E aí, isso mostra como, né, uma pedra, né, uma coisa, isso é genial, assim, super simples, né, super tão básico, e ela pode ser fotografada de tantas formas diferentes, e essa obra mostra para a gente, né, o quanto a gente tá, né, a gente tem a nossa identidade, a nossa forma de como é que a gente vê. Obrigado, a Bruna está comentando aqui, Bruna de Mantas, e a neuroplasticidade é muito mais potente quando vem dos sentidos da experimentação sensorial. Maravilha, Bruna, obrigado aí pelo comentário, né? Então, voltando à obra do Bruno Moreschi, quando a gente tem né, uma pedra, a gente não está falando de uma história, a gente não está falando de uma violência, a gente não está falando, oi Vera Lúcia, a gente não está falando de algo extremamente polêmico, a gente está falando de uma pedra. E uma pedra, quando ela é fotografada por 11 profissionais diferentes, ela vira outra coisa, ela tem várias leituras. Então, imagina a realidade, e imagina o quanto a gente está preso à nossa lente, à nossa visão do mundo, se a gente não se colocar em experiências que ampliem essa visão, né? Então, essa é uma das ideias aqui, né? Que o tema de hoje é porque a arte conecta, né? Então, a arte conecta porque é como se a gente tivesse atrofiado algumas possibilidades de percepção por aquele estímulo de sobrevivência de gerar hábitos, né? A gente se abstrai um monte de outros, e aí quando você olha para a arte e a arte te permite que você pare para observar a realidade de outro jeito, você trabalha para, né, contra essa atrofia, e você amplia a sua percepção, né? Aqui é uma obra do Thomas Hirschhorn, né? E quantas vezes, né, a gente tem o hábito, né, a gente está correndo para o trabalho, a gente está correndo para um compromisso, e a gente gera esse hábito de A a B sem refletir muito, sem olhar muito em volta. E, de repente, a gente para de olhar em volta e você tem pessoas morando na rua, você tem uma série de coisas, né, que estão acontecendo em volta da gente, que talvez a gente deveria perceber e a gente não percebe mais, porque a gente está naquela trilha, né, de Bruna, que é experiente em neurociências, se quiser ajudar, fica à vontade aí de comentar no YouTube, né? Mas a gente fica naquela trilha neural ali conhecida, e a gente não explora outros caminhos, outras associações, né? Quando a gente estuda processo criativo, quando a gente estuda formação de talentos, às vezes vem um pouco esse assunto, né? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra obra, que é uma obra que eu vi num evento paralelo à Bienal de Veneza da edição passada, que é uma obra do russo chamado Taos Makacheva, e isso é uma obra que estava concorrendo ao Future Generation Art Prize, né, que é o prêmio de arte para a geração do futuro, e é uma academia de ginástica. Só que se vocês olharem bem, vocês vão ver que... Peraí. Vou colocar aqui. Não sei se eu fiz Tá? Vou colocar aqui é uma academia de ginástica do Taos Makacheva. E vocês veem, se vocês olharem bem, vocês vão ver que eles parecem óbvio, eles parecem o que a gente conhece, mas na verdade eles sofreram pequenas intervenções. Então, eu fazia ginástica olímpica quando criança. Acho que eu estava mostrando para vocês sem as imagens. Estou me adaptando aqui à tecnologia, deixa eu mostrar as imagens de volta para vocês, que eu passei sem as imagens. Tá? Então, essa é a primeira imagem que eu estava falando para vocês, onde eu falava, né, que a gente tinha um mecanismo ali de um sistema nervoso, de um sistema sensorial, e essa é uma obra do Gunther von Hagens, que realmente vale a pena pesquisar. Essa exposição foi um fenômeno obrigado. Foi um fenômeno na época, e vale a pena vocês olharem, onde ele ia, né,
tirando a pele, tirando os sistemas, né, mostrando humanos, e você tem esse exercício de foco numa atividade, né, e à medida que você vai focando naquela atividade, você é um mecanismo de sobrevivência, né, é necessário, né, aqui tem a próxima imagem, que é a da Avenida Paulista, né? Imagina se você não tiver essa capacidade de foco, de discernimento, falar, eu quero focar na conversa com aquela pessoa, eu quero focar no carro da frente, eu quero focar enfim, no compromisso para onde eu estou indo, a gente vai gerar uma saturação do nosso sistema sensorial, né? Então isso é necessário. E esse foco é algo que vem da experiência e é algo que vem também da nossa formação escolar, do nosso ambiente familiar, né, do nosso ambiente, enfim, nacional, né, a forma como, né, nós, como brasileiros, a gente tem um certo tipo de comportamento, um certo tipo, né, de hábitos, né, a gente como brasileiro é conhecido aí por ter hábitos enfim, de sermos afetuosos, né, então isso vem com a gente como parte da nossa cultura, né, e aí à medida que a gente vai, como parte da nossa cultura, aqui fazendo uma brincadeira assim, né, para estimular o sentido da imagem, para mostrar o quanto a gente está acostumado com aquele conceito de cadeira que a gente vê na escola. Quando a gente olha essa obra do Richard Atwager, a gente vê como isso, né, dá um choque, né? Ele dá porque ele coloca a gente num lugar que a gente não conhecia, ele gera uma associação imprevisível, né? Isso é uma obra, isso chama-se splatter chair, né? Uma cadeira espirrada, você joga ela na parede e parece que ela grudou, né? Ele torna possível uma movimentação né, um gesto de você pegar e jogar a cadeira e parece que ela estatelou e grudou, e isso gera associações que a gente não achava possível, né? E aí isso vai descondicionando, e aqui isso é aquela obra do Bruno Moreschi que eu estava explicando, né? Ela fala, contrate um profissional, onde ele dá uma pedra para 11 profissionais fotografarem, e aí cada um faz a sua foto daquela pedra, mostra o quanto é presente, né, o quanto a gente tem uma identidade, né, da nossa leitura do mundo, que mostra, né, o quanto isso varia, até quando a gente está olhando para uma pedra, né? Não é um assunto polêmico, não é um grande debate, não é uma questão filosófica, não, a gente olha para uma pedra de formas muito diferentes, e se a gente quiser sair da nossa identidade, olhar um pouquinho como o outro olha, né, ou como a outra pessoa, gerar um pouco de empatia, ampliar nossas capacidades de associação, a gente tem que ter experiências diferentes que tirem a gente daquela trilha, né, neural conhecida. E aqui eu vou... Né, e isso é uma obra do Thomas Hirschhorn, que eu coloquei aqui como exemplo, né, do quanto a gente está acostumado, né, a caminhar no dia a dia e a focar para onde a gente está indo, ou para focar na nossa aparência, ou para focar na conversa que a gente está tendo, e a gente acaba, né, ficando alienado, a gente acaba, né, para usar a palavra de hoje de conexão, a gente acaba se desconectando, né, do que está acontecendo em volta da gente. E à medida que a gente olha uma obra de arte, ela gera uma permissão, né, ela abre um espaço no tempo onde a gente se dedica a gerar novas associações de comportamento, de imagem, novas associações sensoriais, e isso vai gerando uma adaptabilidade, vai gerando uma criatividade de associação, que é fundamental hoje, né? O mundo está mudando muito rápido, se a gente não se adapta, a gente não sobrevive. E aí essa é a obra do Taos Makacheva, que eu descobri numa exposição ali relacionada a isso, Alessandro, cada humano tem sua olhada, né? Aquela cadeira, Vera, isso, aquela cadeira desconstrói a expectativa. Eu nunca esqueci desde que eu vi aquela cadeira, eu adoro aquela cadeira do slide anterior. E isso é uma ginástica, né? Uma sala de ginástica que a gente olha e a gente tem que olhar bem para perceber que ela não é o que a gente está acostumado, né? Então, é como se tivesse uma trilha de pensamento conhecida que vai olhar a argola e vai imaginar a argola saindo, né, daquela trave como de costume. Aqui eles colocam a argola saindo do teto,
né? A gente vai olhar essas duas paralelas, eu fiz ginástica olímpica por um período, né? Elas não são assim. Então, quando eles colocam essas traves, né, das duas paralelas, e parece que elas podem dobrar à medida que a gente sobe, isso gera uma reflexão completamente diferente, que um dos medos que a gente tem quando a gente vai fazer uma movimentação ali, que a gente segura naquela barra, é que ela pode cair. E aqui eles criam essa ilusão de que ela pode cair. Né, não caem, porque os ginastas vêm aqui e usam depois, mas eles criam, e aí isso força a gente a pensar diferente do que a gente está esperando. Isso é muito interessante. Então, vale a pena a gente pesquisar mais esses artistas. Eu vou colocar aqui, ó, se vocês quiserem olhar, Taos Makacheva. Vai, boa, tá? E aí, quando a gente quebra essa expectativa de como é que a gente vai se relacionar com esse instrumento, a gente tem que procurar formas novas de relacionar com ele, e aí a percepção abre e a gente se conecta com algo que a gente não estava conectado antes. Isso é uma obra um close, né, um trecho de uma obra do José Damasceno, que eu acho que é uma obra, chama-se Monitor Crayon, né, um monitor giz, e eu acho que é uma obra espetacular, no sentido de que, para mim, isso, a minha leitura, né, uma obra, são 75 mil bastões de giz, e ele coloca esses bastões de giz de um jeito onde eles parecem um pixel. E aí a gente fica refletindo, né, o que está acontecendo aqui, né? Uma coisa, a gente tinha essa expectativa de ver um pixel nisso, e a gente vê um bastão de giz. E esse espaço de ambiguidade, esse espaço de reflexão, faz com que a gente se conecte com percepções e com possibilidades diferentes do que a gente está acostumado. Isso vai acordando a nossa percepção e vai conectando a gente com outras possibilidades. É um trabalho incrível. José Damasceno teve uma individual na Pinacoteca o ano passado, e vou passar aqui para o próximo slide. Esse é um trabalho da Vita Evangelista, chama-se The Trophy Room, né? Acho que a tradução seria, né, o quarto ou espaço do troféu, e ele é um workshop, né? É uma oficina de performance teatral, né? Ele é um workshop de performance teatrais, com a ideia onde você constrói uma história a partir da conexão de fragmentos de histórias das pessoas que estão participando. E olha que interessante isso, né? Como o Alessandro colocou, cada humano tem a sua olhada, né? Então, você pega diferentes capítulos, né, diferentes trechos das histórias das pessoas e vai construindo uma história, e aqui ela colocou, né, essa figura que está na frente, na imagem, né, como se fosse um terceiro, né, como se fosse um personagem fictício, né, que é imaterial e que está, né, participando e presenciando tudo isso. Isso é uma obra que eu descobri esses dias, eu quero pesquisar um pouco mais, tudo que a Vita Evangelista faz, eu gosto. Então, ela abre a nossa sensibilidade para a história de outras pessoas. E aí, dependendo do tema que a obra está trabalhando, ela te abre a percepção, te abre o senso crítico, né, e te gera um espaço onde você pode explorar temas diferentes, você pode abrir a percepção em torno de temas diferentes. Então, aqui a gente tem uma obra do Constant Dullard, e é uma obra que chama-se 2,5 milhões de seguidores, não, 100 mil seguidores para quem quiser. E aí o que ele fez? O Constant Dullard foi para, se não me engano, acho que era a Lituânia, ele foi para um país da Europa do Leste e comprou em 2014 2,5 milhões de perfis falsos do Instagram. Tá? E a gente vai falar mais especificamente sobre essa obra, quando a gente vai fazer uma análise mais profunda dela em breve, mas agora a gente vai falar mais rapidamente. Então, ele pega esses 2,5 milhões de perfis
eles põem alguns numa galeria como obra, então acho que só o fato de você, né, para algumas pessoas que eu mostrei isso, eles falam, mas cadê a obra? Eu só estou vendo perfis do Instagram. Quando você olha um perfil do Instagram como obra, isso já te gera uma associação inesperada, isso já te abre a percepção para quando você voltar para o Instagram, você olhar a estética daquele perfil de uma forma diferente, né? E por isso que é importante, né, que eu acho que vocês viram no começo da apresentação, né, a arte de hoje te conecta com o mundo. Não tem como a arte de ontem fazer isso. É um dos temas que a gente vai desenvolver em breve. Isso tem que ser a arte de hoje, né? A arte de ontem tem 1000 valores históricos, de entender como é que a gente chegou até aqui, de entender de onde a gente vem, mas não tem como a gente gerar uma associação nova a partir de um hábito do dia a dia, como um avatar, como a Vita Evangelista fez, como um uso de um Instagram, a partir da arte de ontem, né? De uma arte, né? de um outro período histórico. Então, é por isso que eu sou essa arte, né, experimental, radical, de vanguarda, né, que a gente tem hoje. Ela tem esse papel fundamental em acordar a nossa percepção para algo que está acontecendo hoje. E aí, o que acontece? Esse artista, ele pega esses 2,5 milhões de perfis e ele começa a fazer performances digitais. Quando ele faz o que é uma performance digital? Ele vê um determinado artista, um crítico, um curador, né, alguém que tenha 70 mil seguidores, ele vai lá e põe mais 30. E aí ele observa o que acontece com a credibilidade dessa pessoa nas redes sociais, para ver para mostrar o quanto a gente é manipulado, né, pelas redes sociais e o quanto a nossa percepção de credibilidade pode ser manipulada. E aí, né, por que a arte conecta? Porque acho que o nosso instinto natural é ver aquilo como verdade, é não questionar aquilo, é simplesmente seguir aquilo. Quando a gente pega e separa um momento de tempo, né, e começa a olhar aquilo, e começa a conversar sobre aquilo, começa a entender aquela obra, refletir sobre aquela obra, a gente começa a gerar conexões e olhar isso de uma outra forma, e a gente sai daquele hábito que a gente gerou, né, que eu falei lá no começo, para que a gente pudesse sobreviver a essa situação aqui. A gente tem que desenvolver um filtro ali muito específico ali de leitura da nossa experiência, né? E esse filtro é tão específico que leva a gente a interpretar até uma pedra, né, de uma forma completamente diferente das pessoas. E à medida que a gente vai estudando arte e gerando tempo para isso, a gente vai ampliando a nossa percepção nos diferentes assuntos aí que os artistas abordam. Então, acho que é isso. A ideia hoje era só dar uma contribuição aí sobre essa ideia da arte que te conecta. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar aí, algum comentário, ou se quiser entrar comigo, tem um jeito aqui que eu posso trazer a pessoa para conversar comigo. Eu, particularmente, tive boas conversas aí com a Bruna, de Neurociências. Bruna, se quiser entrar, tá convidada. E se não, a gente vai encerrando daqui a alguns minutinhos. Amanhã a gente vai falar, nesse mesmo horário, sobre por que a arte de hoje. Eu vou dar alguns exemplos, né, de arte de hoje e arte do passado, e como é que a arte que realmente nos desloca da nossa zona de conforto, da nossa zona de percepção, né, tem esse benefício de nos conectar, né, com outras percepções, né? E é por isso que tenho curtido particularmente estudar os artistas aí mais radicais de hoje, e é por isso que eu não dou aula sobre Van Gogh, sobre Cézanne, né, muita gente me fala, João, quero fazer um curso de História da Arte com você, e aí eu acho que tem cursos interessantes de História da Arte, e por aí, mas, né, você realmente explorar a arte de hoje como uma forma de conexão ali, né, uma ferramenta de conexão com o mundo. E a Bruna colocou aqui, não tenho nem roupa para participar de uma live sua, até parece. Fica à vontade aí para entrar como você tiver, ou a gente planeja com mais calma para a próxima vez, fica à vontade. E é isso. Alguém mais? O Ronaldo quer entrar? Quer dar uma
quer conversar um pouquinho com a gente. O Ronaldo sempre tem muita coisa para dizer. Sou fã do Ronaldo, um artista ali do Espírito Santo, começou a pintar com corretor, com liquid paper, e hoje circula aí na alta roda das artes. É um exemplo de vontade aí, de força de vontade, né? E sempre uma inspiração conversar com o Ronaldo. E isso, a Vera Lúcia, assistindo a revolução atual por meio da arte. Acho que é uma boa... Obrigado, Vera Lúcia. Acho que é uma boa forma, uma boa colocação, né? Assistindo a revolução atual por meio da arte, né? Ou se preparando para a revolução atual por meio da arte. E acho que essa é a ideia. Acho que é uma boa síntese que você colocou aí. À medida que a gente estuda, né, a gente tem o nosso curso ali, né, que a gente vai relançar com o nome de Olhar Contemporâneo, e nesse curso do Olhar Contemporâneo a gente entra nessa revolução atual por diferentes ângulos, né, pela questão de gênero, pela questão racial, pela questão da descolonização, e é interessante como a gente consegue observar a transformação pessoal pela qual a pessoa passa antes e depois do curso. É como se ela tivesse mais preparada para essa revolução, né, para participar dessa revolução com propriedade do que antes do curso, porque a ideia é que não seja só um curso de História da Arte ou só um curso de arte, mas seja um curso que permita, né, que essas novas conexões sejam feitas, e aí a gente percebe, e isso é feito em grupo, de uma forma coletiva, né, como a gente vai desenvolvendo essa elaboração. Gostei do comentário, Vera Lúcia. Obrigado. Então é isso, gente. Acho que se não tem mais nenhum comentário, acho que a gente vai encerrando. Acho que amanhã, nesse mesmo horário, 9 horas, a gente vai estar por aqui e vai compartilhar mais um conteúdo rápido aí, uns 25, 30 minutos. E o tema de amanhã vai ser Por que a arte de hoje, onde eu vou reforçar um pouquinho mais o porquê a arte de hoje. Vou mostrar alguns exemplos aí históricos e alguns exemplos atuais que são muito inspiradores. E alguém colocou aqui, o Gabriela Simval, obrigado pela pergunta, você acha que o brasileiro está muito desconectado do mundo? Gabriela, acho que dá para responder esse comentário de algumas formas. Acho que primeiramente, eu acho que a gente está desconectado com o mundo, e porque a gente está vivendo uma era onde a gente precisa de muita conexão para poder chegar do outro lado. Se a gente não tiver conectado com o mundo, a gente não chega do outro lado, a gente não resolve essas questões todas que a gente está vivendo de aquecimento global, de desigualdade. Então, acho que, no geral, acho que, né, como planeta, como humanidade, ali como estamos, e acho que o brasileiro, em algumas coisas, mais do que os demais, aí, né, a população aí dos outros países, e pelo fato de ser um país com uma dimensão, né, continental, a gente não tem que conviver com outras culturas do jeito que a gente convive. Às vezes, né, você está na Europa e às vezes você está num aeroporto, você sai por uma porta, você está num país, você sai por outra porta, você está em outro, né, e isso gera uma tensão de culturas diferentes, uma dupla cidadania, onde já te tira da sua identidade ali de leitura do mundo, né? E, por um outro lado, acho que no Brasil a gente vive algumas bolhas ali, né? A gente vive alguns núcleos ali sociais, culturais, raciais, que precisam ser quebrados, e eu acho também, mais aí para, né, colocar um pouco a sardinha para o nosso lado também, para defender um pouco os brasileiros, eu tenho ouvido que os profissionais de cultura brasileiros estão sendo muito solicitados. Eu tive essa semana um convite para ir visitar ateliês de artistas na Islândia, e os profissionais de cultura brasileiros estão sendo muito bem vistos pelo mundo, porque a gente já passou por um processo de desconstrução aqui, onde em outros países eles estão só começando, né? Não que a gente tenha passado, né, numa sociedade como um todo, mas tem muita gente que eu converso, onde a pessoa já passou por alguns
beabá, alguns básicos, né, de letramento racial, de compreensão das desigualdades culturais, né, e sociais, a gente já fala com um pouco mais de compreensão, a gente já saiu da nossa trilha ali, né, do nosso hábito, e já vê um pouco mais sabe se colocar um pouco mais no lugar do outro. Então, nesse sentido, acho que a gente está menos alienado, né, de outras realidades do que alguns dos nossos colegas aí de profissionais. É o que eu ouvi, né, de uma pesquisadora com quem eu trabalho essa semana, que os profissionais de cultura brasileiros estão sendo muito solicitados fora por causa disso. E que mais? Espero que tenha respondido aí a sua pergunta, Gabriela. Obrigado. Que mais? Alguma outra pergunta? E, bom, estaremos aqui amanhã às 9h. Quem apareceu hoje, apareça. Convidem aí os amigos que podem ter interesse nesse assunto e curtam o canal se inscrevam no canal da ACA do YouTube e curtam esse vídeo, compartilhem, salvem, né, como de costume. Acho que a gente já está bem treinado para isso, a gente escuta isso no final de cada vídeo. Então é isso, gente. Super obrigado aí ao pessoal que ficou aqui até agora no Instagram, que ficou aqui até agora no YouTube, e nos vemos novamente amanhã. Obrigado, boa noite.